Então, estamos vivendo um momento de muita insegurança jurídica. O que está acontecendo no mundo jurídico, especialmente trabalhista, tem uma ebulição de informações, uma ebulição de normas, de leis, muita insegurança jurídica. E ontem a gente se deparou com uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendendo todas as ações que discutem o índice a ser aplicado. É uma decisão que pegou todo mundo assim, em pleno domingo, ficou todo mundo bem atordoado. É uma decisão que, se mantida, ela vai paralisar a Justiça do Trabalho. O ministro determinou a suspensão da tramitação de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que se discutam se os valores devidos deverão ser corrigidos pela taxa referencial, TR, ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA-E. Vamos lá. Trata-se de ações declaratórias de constitucionalidade propostas com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dos artigos 879, parágrafo 7º, e 899, parágrafo 1º, e o parágrafo 4º da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, bem como o artigo 39, caput, parágrafo 1º da Lei 8.177 de 91. Ele ainda coloca na sua decisão o seguinte: a Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação declaratória. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da ação, sucessivamente pela improcedência do pedido. A autora da ação direta de constitucionalidade reiterou o pedido de liminar diante da dificuldade de julgamento colegiado em curto prazo, enfatizando o grave quadro de insegurança jurídica com perspectiva de agravamento em vista do posicionamento adotado pelo TST, que vem referendando a aplicação do IPCA-E, que sistematicamente tem afastado a aplicação dos dispositivos objetos dessa ADC, determinando a substituição da TR pelo IPCA. Por fim, ela ressalta que o contexto atual da pandemia da Covid-19 e do estado de emergência social e econômico, o problema se sobressai ante o enriquecimento sem causa que a aplicação do IPCA mais 12% de juros ao ano gerará para o credor trabalhista, na medida do endividamento também sem causa do devedor trabalhista. Veja, essa é a razão da autora da ação de ter pedido ao STF que apreciasse esse pedido liminar. O pedido foi reiterado novamente no dia 22 de junho, em razão da formação de maioria, semana passada, de maioria no pleno do TST pela declaração de inconstitucionalidade da TR, na correção de dívidas trabalhistas. Com a exclusão da ação do calendário de julgamento e com a proximidade do recesso, afirmou o autor da ação, que o periculo in mora se tornou ainda mais grave. E decidiu o ministro Gilmar Mendes o seguinte: a concessão de medida liminar em ação direta depende da presença de dois pressupostos materiais, o fumus boni iuris e o periculo in mora. E ele desenvolve a sua fundamentação, garantindo ao autor da ação que, nesse momento, o periculo in mora está presente e o fumus boni iuris também, pelo que ele julga, diante da magnitude da crise, a escolha do índice de correção de débitos trabalhistas ganha ainda mais importância. Assim, para a garantia do princípio da segurança jurídica, ele, Gilmar Mendes, entende necessário o deferimento da medida pleiteada, de modo a suspender todos os processos que envolvam a aplicação dos dispositivos legais objeto das ações declaratórias de constitucionalidade 58 e 59. Vamos lá.
Primeiramente, eu pergunto a vocês, quais são os dispositivos que são objeto dessas ações? É o 879, né? 879, parágrafo 7º, e o 899, parágrafo 1º, e parágrafo 4º, também é objeto da segunda DC. E temos ainda o artigo 39, caput, e parágrafo 1º da Lei 8.177. Diante dessa decisão, eu vou falar para vocês, o mundo jurídico entrou eu não vou dizer em colapso, porque nós resistimos, né, bravamente, nós advogados, quem advoga no Brasil, eu costumo dizer que está preparado para advogar em qualquer lugar, né? Então, assim, ontem, os nossos grupos de estudo, grupos de advogados trabalhistas, ele ferveu por conta dessa decisão. E aí passamos a discutir, tentando interpretar qual seria o efeito disso na prática. Então, assim, se a gente for interpretar a decisão na forma como ela se mostra, a gente está perdido. A Justiça do Trabalho para. Teoricamente, todas as execuções discutem a atualização, né? Todas as execuções têm um índice a ser aplicado para atualizar aquele crédito que vai ser executado ou que está sendo executado. E aí você lê, você relê, você pega a lei, lê novamente, pega a decisão do ministro, lê, tenta entender ali. E aí você pensa assim, bom, eu vou para o caso concreto. Mas será mesmo que a gente tem que ir para o caso concreto e dar a cada caso que temos um olhar diferente? A decisão, ela não era para ser uma decisão clara? Ela não era para estar esclarecido o que ela quer dizer? O Gilmar Mendes, o ministro não poderia, o STF não poderia dar mais insegurança ao mundo jurídico do que nós já estamos vivendo. Então, vamos imaginar um escritório onde cuida de 2.000, 3.000 processos, ele vai parar as suas atividades, se não bastasse tudo que já está acontecendo, ele vai parar para analisar caso a caso e dar um olhar diferente para isso, para poder dar um direcionamento diferente para cada caso? Por que eu estou falando isso? Vamos lá. Eu fiz assim, eu tô com cola, né, obviamente, porque são muitas informações, né? Então, assim, a nossa mente ferve, ela borbulha diariamente. A gente tenta entender, a gente troca ideias, a gente conversa com um, conversa com o outro, e assim, as coisas vão se encaixando. Quando você percebe que tá tudo encaixadinho, aí vem uma nova decisão e ó, muda tudo. Então pode ser que no final desse vídeo nós já estejamos com alguma novidade em relação a esse tema. Isso porque vários órgãos já estão se manifestando, repudiando essa decisão que está trazendo ainda mais insegurança para o nosso mundo jurídico, trabalhista. A OAB, em nota, expressou o seguinte, expressou seu descontentamento com a decisão do ministro do STF, e ainda disse que o Conselho Federal da OAB adotará as medidas necessárias para barrar essa tragédia que se anuncia. A ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, ela se manifestou em nota através da sua presidente, a Noemi Porto, ressaltando que essa decisão favorece os maiores devedores, inclusive os bancos, na Justiça do Trabalho. E diante dessa decisão catastrófica, segundo a ANAMATRA, e omissa em relação ao efeito e alcance dessa decisão, a ANAMATRA vai interpor hoje, se já não interpôs, embargos de declaração, solicitando ao senhor ministro que esclareça o alcance dessa decisão, uma vez que a forma como ela está praticamente paralisa a Justiça do Trabalho. É verdade, da forma como ela está, ela paralisa a Justiça do Trabalho. E aí vamos assim, eu acho que realmente, se a gente considerar que a gente está próximo do recesso do STF, que a gente está em meio a uma pandemia e a gente ainda ter as execuções trabalhistas paralisadas, a gente vai ter realmente uma tragédia no nosso mundo jurídico, trabalhista. Então, eu tenho que lembrar também o seguinte, isso é só uma decisão liminar, não é uma decisão definitiva. Essa decisão, necessariamente, ela precisa ser referendada pelo Pleno do STF. Mas até isso acontecer, a gente vai estar vivendo dias de maiores incertezas, de muito mais ebulição.
E aí, tentando dar a melhor interpretação possível para essa decisão do ministro Gilmar Mendes, e de modo a decidirmos o que faremos em nossos processos daqui para frente, como advogado, né, eu pontuei o seguinte: a gente primeiramente tem que ver em qual lado a gente está, porque a gente precisa aplicar um olhar diferente em cada situação, né? Então, nós que somos advogados precisaremos dar a melhor interpretação para cada situação que a gente tem. E aí eu estive pensando o seguinte: se tivermos patrocinando o credor da ação, a gente pode tentar executar o valor incontroverso com a TR, né? Porque nesse caso a gente executa a parte que é incontroversa. Isso é incontroverso, é o menos, né? A TR é de 0%. E parece que o acumulado do IPCA deu 1,2, alguma coisa assim. O acumulado dos últimos 12 meses. Então a gente executa a parte incontroversa com a TR, ressalvando a possibilidade de executar a diferença, caso seja considerado como válida a aplicação do IPCA posteriormente, né? E aí, se nós estivermos patrocinando os interesses do devedor, dependendo do caso, a gente pode pedir a suspensão em atendimento à decisão do ministro Gilmar Mendes, certo? Pois é, até aqui estamos falando dos casos que estão em execução. Mas e os processos que estão em fase de recurso e já fizeram coisa julgada? Em relação à aplicação do índice do IPCA da TR, tendo coisa julgada, e aí, esses processos serão atingidos? Terão seus índices modificados, mesmo já tendo sido definida a questão da aplicação do índice? Esses processos que fizeram coisa julgada em relação à aplicação do índice serão atingidos também? Em relação ao ponto da TR ou do IPCA? E naqueles casos em que a sentença ou o acórdão falam que será aplicado o índice legal? E nesses casos, como ficam? Né? É mais uma indagação, mais uma dúvida, mais uma dificuldade que a gente vai enfrentar. E os casos onde a sentença já foi liquidada e fez coisa julgada em relação à aplicação do índice? E aí, nesse caso, gente, eu penso que assim, conta um índice que foi determinado em sentença e fez coisa julgada. Sendo a TR, executa-se com a TR, com a aplicação da TR, e tenta pedir ao juízo que eventual diferença que seja resguardado o direito de execução de eventual diferença, dada a discussão da matéria no STF. E se teve o trânsito em julgado, e se teve a coisa julgada em relação à aplicação do IPCA nessa sentença que veio líquida e não está sendo mais discutida a aplicação de outro índice. Então, se fez coisa julgada e você tem a aplicação do IPCA, estando pelo credor, cai naquela hipótese que nós conversamos. Executa-se a parte incontroversa com a TR, ressalvando eventual possibilidade de executar a diferença por ocasião do julgamento da ação direta de constitucionalidade pelo STF. E se estiver pelo devedor, você vai pedir aplicar a suspensão imediata, né? Sempre a gente pensando que é difícil quando você está pelos dois lados, né? É difícil pensar os dois lados, porque na situação de um magistrado, acho que o posicionamento fica muito mais confortável, digamos assim, né? Por quê? Porque ele firma o entendimento dele, ponto, suspende, né? Possivelmente a maioria dos juízes irão suspender, sim, até decisão final. Até mesmo para garantir que não haja nenhuma instabilidade maior no processo. Então, eu acredito que a maioria dos juízes irão suspender. Mas nada obsta do credor diligenciar no sentido de tocar a parte incontroversa. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas, gente, ainda temos uma outra situação. E aqueles processos que estão em fase de homologação de cálculos? E aí a gente pede a homologação com ressalva para executar um incontroverso naquele momento e deixar para frente
a execução de eventual diferença. Então, assim, eu acho que a gente volta lá no ponto inicial, naquela questão de que lado você está, se pelo devedor ou pelo credor, né? Uma coisa importante, acredito que hoje, ainda essa semana, possivelmente, antes mesmo de iniciar o recesso do STF, eu acredito que a gente vai ter uma decisão ainda mais calorosa. Então é isso, gente. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos trocar nossas experiências, trocar informações, vamos debater, vamos estudar, vamos interpretar, vamos buscar em outras fontes, porque o direito é isso. Aliás, ele tem se mostrado que ele é mais que isso, né? O direito está sendo, ultimamente, extremamente dinâmico. Obrigada. Podem deixar seus comentários, se inscrevam no canal, caso não tenham feito ainda. Deixem seus comentários, curtam e tragam suas dúvidas. Obrigada.